O tema do retiro foi santificados na verdade. Esse foi o tema. O versículo-chave dele foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse verso, ele faz parte da oração de Jesus, onde ele intercede pelos seus discípulos e por todos aqueles que um dia viriam a crer nele. É um pedido que Jesus fez ao Pai dele, por entender a importância da sua palavra como um meio de garantir um processo contínuo de transformação das nossas vidas, de transformação dos seus discípulos, através dessa palavra. Por isso que Jesus pediu: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, é a única verdade. Essa verdade da palavra de Deus, que está aqui nesse livrinho, ela não apenas limpa o coração do ser humano, o coração do homem, o coração da mulher, da criança, mas também ela guia o nosso comportamento, ela guia o seu comportamento, fortalecendo você na fé e na comunhão com Ele. Isso é o que a palavra faz em nossas vidas. A santificação, no contexto desta palavra aqui, desse verso, é no sentido do crente viver conforme os ensinamentos divinos, afastando-se do pecado e aproximando-se mais da vontade de Deus, em contraste com o que o mundo oferece. A santificação aqui é isso aí, é nos separarmos para vivermos conforme o que está aqui, ó. Porque é isso aqui que é o que interessa para nós, é o que interessa para os filhos de Deus. E aí foi passado a mensagem, fugindo da apostasia e do engano. Nem tudo que reluz é ouro. Queridos, nós estamos vivendo aí tempos, vivendo dias, onde a apostasia, o engano, engano espiritual, ele tem se intensificado a cada instante, intensificado de tal forma que muitos chamados cristãos, eu gosto de falar chamados cristãos, porque nem todo cristão é um discípulo de Cristo, carrega um rótulo, Então, esses chamados cristãos estão se afastando de Deus, estão se afastando das doutrinas bíblicas, estão se desviando do caminho do Senhor que está estabelecido na sua palavra. Paulo, ele fez um alerta, que nos últimos tempos muitos se afastariam, da fé verdadeira. Muitos se afastariam. E por quê? Por causa da sedução, por causa das falsas doutrinas, por serem seduzidos por essas falsas doutrinas. Lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, qualquer ensino que não venha da palavra de Deus, qualquer ensino deturpado da palavra de Deus, é ensino de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Tem pessoas que já estão com a mente tão cauterizada para certos assuntos da palavra de Deus, que aqui dali é o que eles vão ensinar até morrer.
que a mente já está cauterizada. Então, queridos, essa mensagem, ela é um alerta. Essa mensagem é para a gente colocar, como diz, a barba de molho e pensar. É um alerta para mim e para você, para todos nós aqui, que dizemos ser crentes em Jesus. Porque a gente diz isso. Eu sou um crente em Jesus. Eu perguntar a qualquer um de vocês, vocês também vão dizer, sou crente em Jesus. Então nós precisamos, irmãos, de discernir. Esse alerta é para nós discernirmos o que vem de Deus e o que é engano. O que é engano. E permanecer na fé verdadeira. Nós precisamos de muito cuidado. Porque, irmãos, o que tem chegado aos nossos ouvidos, através aí dos programas de televisão, se você ligar a televisão no canal aberto, tirando acho que 5 canais, o resto é tudo canal evangélico, cristão, católico. O que você tem ouvido ali, o que você tem ouvido de vídeos do YouTube, de pregadores renomados, homens de uma seriedade, mas o que você tem ouvido de aberração, o que você tem ouvido de problema, o que você tem ouvido ali de ensinamento estranho, não é pouco. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque eu conheço gente que já teve uma posição definida sobre certos assuntos, e depois de tanto ouvir uns grandões aí, já está virando o time. Não, mas não é bem assim, temos que entender isso, e começa. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado. Não são poucas as aberrações, e se o seu filtro espiritual, ele estiver furado, pela falta de conhecimento e discernimento da palavra, você vai beber desses ensinos, e pode ter certeza de uma coisa: a apostasia vai chegar na sua vida. O que é apostasia? Por muito tempo eu pensei que a apostasia fosse uma coisa, mas quando eu fui estudar isso daqui, eu entendi. O que é apostasia? Irmãos, essa palavra apostasia, ela tem origem no grego antigo, que significa rebelião, abandono e deserção. Esse termo, ele era usado tanto no contexto religioso, quanto no contexto político, na Grécia Antiga, indicando deserção de um grupo, de um partido ou de uma crença religiosa ou qualquer outro tipo de crença. Literalmente, apostasia pode ser entendida como afastamento de uma posição estabelecida. Algo que você crê, que já está estabelecido na sua vida e que você se afasta dela. O abandono de uma aliança, a renúncia de uma crença, afastamento. Na Septuaginta, que é a tradução antiga, ou a tradução grega do Antigo Testamento, a ideia desse termo já era empregada, lá no Antigo Testamento, para descrever e referenciar a rebeldia dos povos antigos, aqui do Antigo Testamento. A rebeldia contra Deus e o afastamento dele. Isso já era usado. Vindo a aparecer esse termo, apostasia, de forma mais explícita no Novo Testamento. Antes da vinda do homem da iniquidade, que está lá na segunda carta de Tessalonicenses 2, do verso 3, que diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Então esse termo explicitamente no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento ele se refere a isso aí, a rebeldia daquele povo, afastamento, a deserção e tudo mais. A apostasia pode significar duas coisas. A primeira, ela pode significar o afastamento ou o abandono de Deus definitivamente, de forma definitiva. É a atitude de alguém se afastar da verdade do Evangelho e se voltar para os falsos ensinamentos. É o abandono total da fé verdadeira. Não quero mais saber disso. Isso aqui é utopia, estou sendo enganado. Vou viver minha vida. Hebreus 3, no capítulo 3, do verso 12 a 13, diz assim, ó: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer de vós, cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O escritor aos Hebreus está alertando que não haja entre nós coração perverso a chegar a um ponto desse. Apostatar da fé significa mais do que um simples afastamento ou um desvio de Deus. É a decisão de alguém deixar definitivamente o Senhor, por perder o respeito e o temor a Ele e a palavra dEle, vindo a receber o castigo eterno. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 2, do verso 19, diz assim, ó: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades. Infidelidades nessa versão revista atualizada. Na NVI, Nova Versão Internacional, está como rebelião. Na Almeida atualizada e na Almeida corrigida, registro fiel, está lá apostasias. Já traduziram para o nome de apostasia. As tuas infidelidades te repreenderão, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Olha só o que ele está dizendo. E vê que mal e quão amargo é você deixar o teu Deus. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 7, no verso 9, diz assim, ó: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Aquele que se afasta, aquele que apostata da fé, é aquele que não quer obedecer o que está na palavra de Deus, que não obedece ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, nós estamos aqui, isso aqui não é brincadeira. Irmãos, nós não somos deste mundo. Nós caímos de paraquedas aqui. Nascemos aqui. Que paraquedas não, o Senhor nos trouxe aqui. Mas nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. A nossa vida está em outro lugar. Nós estamos indo para um lugar infinitamente melhor. Isso é passageiro. Pense nisso. Valorize
a palavra, valorize a fé que Deus tem colocado no seu coração. Um exemplo, irmãos, dessa apostasia definitiva foi o de Judas Iscariotes, que caminhou com Jesus, como nós aqui estamos caminhando com a igreja, domingo após domingo, ouvindo mensagens, dia a dia, que espero que estejamos lendo, orando, buscando a Deus, porque buscar a Deus não é só aqui, né? Então, como Judas, também nós estamos aí. Só que Judas se desviou e abandonou por completo. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer sobre esse abandono da fé. Irmãos, o abandonar da fé, nesse contexto da apostasia, ou em qualquer outro, eu entendo, e eu vou defender isso até a morte, como um afastamento ou um abandono dos caminhos, do caminhar com Deus, do caminhar com Jesus. Do caminhar com Jesus. Jamais, jamais, um cristão autêntico, jamais conseguirá apostatar da fé, apostatar definitivamente da fé, definida lá em Hebreus 11, 1, quando diz o que é sobre a fé, né? O que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Qual é o grande fato que a gente não vê? Jesus, o Criador dos céus e da terra, o homem que veio à terra, deu sua vida naquela cruz para nos levar de volta à presença desse. Esse é o maior fato. Você pode ter essa definição de fé para qualquer coisa, que você vai ganhar um carro, que é isso, que é aquilo, mas eu estou falando de Jesus. A certeza de coisas que se esperam, a certeza que Jesus é vivo, Jesus é real, que Jesus vai voltar, que Ele vai me levar, que se eu morrer, antes dele voltar, eu vou estar com Ele. Então, irmãos, Jesus é o fato. A fé, essa fé é um dom de Deus, que Ele te dá. E aí eu te digo, quem tem certeza e convicção de sua fé, jamais apostatará, jamais. Lembra dos cristãos que morreram lá na boca dos leões, nas arenas romanas, por não se dobrarem ao imperador, por não adorarem os deuses romanos? Por quê? Que foram lançados, foram comidos, porque eles não abriram mão da convicção de Jesus. Lá em Mateus 24, Jesus diz assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, irmãos, se possível, porque não existe essa possibilidade, não existe. O cristão autêntico, ele é um eleito, ele é guardado pelo Pai. Jesus lá em João 6,37 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O cristão autêntico, ele não apostata da fé para a perdição. Ele pode até apostatar, porque é se afastar, um período aí, dá uma loucura, vai, despiroca a cabeça, vai embora, vai para o mundo, mas daqui a pouco volta, depois volta, Deus agarra lá no focinho dele e traz de volta.
A segunda coisa é que apostasia também, irmãos, ela pode significar a escolha de uma pessoa em viver um estilo de vida pecaminoso, depois de já ter conhecido, de já ter tido conhecimento da vontade de Deus, da verdade da palavra de Deus, mas que ainda pelo caminho do arrependimento, ele pode voltar a viver na presença de Deus. Ele pode. O profeta Jeremias, no capítulo 8, verso 5, diz assim, por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. E não quer voltar. Irmãos, a decisão é nossa. A decisão é nossa. Se você tiver convicção, certeza da sua fé, eu tenho certeza que você não sai. Mas se você não tiver, você vai sair. E você pode voltar. Mas a decisão é sua. Eis que estou à porta e bato. Toda hora você ouve um aí, irmão, volta, irmão, volta, irmão, volta, irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Irmãos, enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, a oportunidade está aberta para voltar. Chama atenção aqui também da famosa galerinha que utiliza aí aquela frasezinha, tem nada a ver. Isso tem nada a ver. Não, porque era assim, mas tem que ver que hoje não sei lá o que, não, isso tem nada a ver, isso daí é dessas cabeças já antiquadas aí, dessa turma velha, que não abre a mente, tem nada a ver. Pessoas que se dizem crentes e que estão vivendo os prazeres do mundo, sem nenhum temor e comprometimento com Deus. Estão aí. Quantas pessoas vocês conhecem que estão aí no mundo? Que já tiveram aqui? Procura aí na sua cabeça, na sua mente. E o pior que me deixa triste, porque eu conheço, eu tenho gente, eu não vou citar o nome, que o pior de tudo que eu fico, assim, Senhor, tem misericórdia, é porque quando eu estou conversando com a pessoa, bicho, você precisa de ver o linguajar, em nome de Jesus, está querendo fazer um negócio, não, mas em nome de Jesus vai dar certo, falou um negócio meio torto para ela, não, está repreendido em nome de Jesus, tudo é Jesus. Eu tenho orado muito para que isso aconteça, mas o miserável, infeliz, está lá no mundo, só lembra de falar isso aqui, quando conversa com um crente. Eu falei assim, Senhor, me ajuda, porque se isso estiver certo, eu também quero, também vou para o mundão, estou perdendo meu tempo aqui. Não é possível. Irmãos, Mateus 7 diz assim, um alerta para esse tipo de gente. Muitos naquele dia dirão, nunca vos conheci. Não, perdão, é porque eu só botei reticências aqui, porque eu não quis escrever muito. Muitos naquele dia me dirão, em teu nome fiz isso, por seu demônio, curei, operei maravilhas. O que Jesus diz? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É gente assim, que vai chegar naquele dia, mas Senhor, eu era lá da igreja de Vitória, eu amava o Derones, o Juninho então cai no grupo familiar na minha casa, sim, vai para o inferno, eu não te conheço. Gente, parece brincadeira isso, mas não é, isso é realidade, que nós precisamos de pensar,
Porque Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não mandou o Filho dele morrer naquela cruz. Não só o sofrimento de Jesus, mas Deus não sofreu. Você que é pai, você que é mãe, bota teu filho ali para alguém dar um tiro na cabeça dele, se você vai aguentar uma miséria dessa. Foi o que Deus aguentou, de ver aquele povo massacrando o filho dele. Por quê? Um filho que não tinha feito nada, um filho inocente, só para nos resgatar. Você acha que esse Deus vai aceitar qualquer porcariazinha nossa? Não pensa que Deus é amor. Deus é amor, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele destrói. E você que não abre o olho não. Irmãos, essa apostasia não significa condenação eterna. Alguém que apostatou da fé, que se afastou dessa fé para viver esses prazeres mundanos, não significa que ela está condenada à perdição, não. Não significa. Lá em Ezequiel 37, 23 diz assim, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Não dá para eu ler todo o texto, explicar tudo, mas leiam lá, Ezequiel. Deus tem o poder de livrar. Jesus morreu na cruz para perdoar, para libertar, para resgatar, para nos levar de volta à presença dEle, para levar de volta todos quantos estiverem afastados por causa do pecado. Mas é preciso o caminho do arrependimento, é preciso a conversão por parte do apóstata. É preciso ele enxergar que ele está errado, que ele está caminhando para o abismo, que ele está correndo um sério risco de não ter retorno. Outro dia eu passei aqui, subindo ali para ir lá para Manguinho, 7 horas da manhã, trânsito de na curva lá em cima, descendo para ir para o terminal, uma motinha, não sei se escorregou, o que aconteceu, escorregou, caiu, bateu no chão, o capacete saiu, morreu na hora. Será que você pode garantir que você chega em casa daqui a pouco? Irmãos, o irmão Dori Edson está aí, passando por um sério problema. Dori Edson estava aqui, moleque jovem, forte, está vivo, mas poderia estar morto. Nós estamos aqui, mas a qualquer momento pode dar um AVC aí, pode dar um infarto fulminante. E aí? Se você está com Jesus, você está bem. Mas se você não estiver com Jesus, você não terá oportunidade. Irmãos, Pedro pregando no templo, disse aos israelitas, lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. É preciso arrependimento. Eu fico olhando esse evangelho pregado por aí, que não fala de arrependimento de nada, só fala de prosperidade e vai embora. Tenho visto igrejas aí crescendo, assustadoramente, e as poucas vezes pude presenciar mensagem, nunca ouvi falar de arrependimento. Só coisinha que agrada o coração. O cara entra sujo e sai borrado. Irmãos, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. É a rejeição por completo do Espírito. O resto tem perdão. Basta você querer ser perdoado. Algumas causas da apostasia. O que tem causado a apostasia no meio aí da igreja? E quando eu falo, irmãos, meio de igreja, porque aqui está a igreja do Senhor. Mas Jesus diz que no meio da igreja tem joio. O único que irá separar o joio do trigo é Ele. Eu não posso. Para mim, todo mundo que está aqui, inclusive eu, somos verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus. Mas quem sabe disso é Ele.
é Ele. Então, irmãos, causas da apostasia. O que tem causado isso? Eu botei 3 aqui. Falta de conhecimento da palavra. Oséias 4,6 diz assim: ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueças da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós somos uma nação sacerdotal. Você é um sacerdote para Deus. Você só não precisa mais de um templo de sacrifício, porque hoje você tem acesso direto. Então, cuidado, porque o povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Jesus respondendo aos saduceus, lá em Mateus 22, 29, ele diz assim, ó: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que você erra? Por que faz besteira? Porque não conhece a Escritura. A Bíblia diz, a Bíblia é o nosso manual, ela diz o que nós devemos fazer ou não. Mas se você não conhece, nunca leu, sabe patavinca da palavra de Deus, o que vem para fazer você faz. Errais não conhecendo. Você tem buscado esse conhecimento? Uma outra coisa que tem nos afastado, que tem causado essa apostasia, é o amor ao mundo. A carta de 1 João 2, no verso 15 a 17, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Concupiscência da carne, os desejos da carne. Galera, principalmente os jovens, os adolescentes, que não vem com essa história que é adolescente, ainda está imaturo. A Bíblia diz que as criancinhas que não estão, nos mostra que as criancinhas que não estão ainda na idade da razão, elas são cobertas pelo sangue de Jesus, estão no céu. Mas a partir da idade da razão, a partir daquilo que você, quando você já sabe o que é certo ou errado, meu filho, não interessa se você é adolescente, jovem, velho, o que você é? Você é responsável diante de Deus. E aí eu pergunto aqui nessa manhã, o que você acha que é, quando você deixa de ouvir uma mensagem, seja qual for a mensagem que estiver sendo pregada aqui, para você ficar aí grudado no celular, nessa miséria de celular, que é uma bênção. Eu gosto muito dele, o meu está aqui, ó, mudinho. Mas cuidado, que ele vai te levar para a apostasia. O que você acha? Eu fico olhando, irmãos, poucos, mas às vezes é aquele negócio, senta na cadeirinha, para enganar os bobões aqui na frente, né? Os idiotas como eu. Aí, bolsinha no meio das pernas, celularzinho dentro da bolsinha assim aberto, olha para lá toda hora. Aí deu uma notificaçãozinha, vai lá e volta. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Você está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. O seu amor está aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nas mensagens, nos amiguinhos lá de fora, que toda hora mandando coisinha para você. Eu estou colocando uma mensagem aqui, irmãos, muito séria. Se bobear, está entrando por aqui, saindo por aqui do seu ouvido. Irmãos, me desculpe, mas se tem uma coisa que eu fico assim meio nervoso,
É porque, gente, as coisas de Deus, elas são sérias. Nós temos tempo para tudo. Daqui a pouco você vai sair daqui, você tem uma tarde inteira. Aliás, é tão gostoso a reunião domingo de manhã. Chegar de noite, você está livre, pode passear, fazer o que você quiser. Pensem nisso, né? Gente, você tem o dia todo. Embora o seu dia tenha que ser um dia na presença de Deus. Mas eu estou dizendo que você tem o dia porque o Senhor nos colocou no mundo. E Ele diz, e na oração dele, de Jesus, Ele diz assim: não os peço que os tire do mundo, apenas que o guarde do mal. Então viva o que a terra, o que o mundo tem de legal, de bom para nós vivermos. Agora, naqueles momentos que você é chamado a um momento de contrição, de ouvir, aí você está no celular. Não dá. Pensa no seu coração. Irmãos, você sabe quem tem certeza de que é um verdadeiro crente? É a própria pessoa, pela vida que ela tem. Olhe para a sua vida, passe o filme da sua vida, dos seus dias, e diga para você: essa vida que eu tenho levado, isso aqui é uma vida transformada? É uma vida que tem glorificado a Deus? Se não for, minha filha, aceite a Jesus, porque você está perdido. O que você acha, irmãos, quando você tem a oportunidade de estar num grupo familiar e não vai para o grupo familiar? O que você acha? Um lugar maravilhoso, um lugar onde a gente consegue estar ali compartilhando, crescendo, colocando para fora as nossas lutas, nossos problemas, buscando consolo, conforto, buscando força. Mas não, está lá vendo novela, está lá vendo filme, está na rua. Dane-se o grupo familiar. E não é dane-se o grupo familiar, é dane-se Deus. Porque Deus colocou o grupo familiar lá como, né, mais uma oportunidade de você estar com os irmãos. A terceira coisa aqui, a influência, né, que tem levado à apostasia, a influência de líderes que distorcem a palavra de Deus. Isso aí que eu falei no começo, os videozinhos, as coisas que nós temos ouvido. 2 Pedro, no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, será desacreditado o caminho da verdade. Irmãos, eu poderia estar aqui ensinando falsos ensinamentos, verdades para vocês. Poderia. Inclusive o que eu estou falando aqui, procure saber se está certo. E se não tiver certo, se você achar que não está certo, vem conversar comigo. Se não tiver coragem de vir conversar comigo, conversa com os irmãos do presbitério. E que eles tenham coragem de falar comigo. Porque a gente tem um sério problema. Ai, meu Deus, se eu falar isso com ele vai ficar nervoso. Eu posso até perder o irmão. Vamos parar com isso. Essa infantilidade. Vamos ser exortáveis. Filho de Deus é exortável. Parar com esses milindres na vida, que não pode se falar nada. Eu estou falando isso porque tem irmãos aqui, rapaz, que a gente vê alguns problemas, que dá vontade de conversar, para ajudar, mas eu te digo mesmo, tem hora que eu nem tenho coragem, porque vai virar um inimigo, vai virar um problema. Por isso que eu gostava do irmão Valtir: doa quem doer, Avenida Vitória Larga, fala, não gostou, vai embora. Mas eu não sou irmão Valtir, aí fico aqui, né? Irmãos, fugindo da apostasia do engano, nem tudo que reluz é ouro. Além da apostasia tem o engano. O engano, o que é o engano? O engano é uma estratégia do inimigo para deturpar, para distorcer a verdade do Evangelho. João 8, no verso 44, diz que Satanás é o pai da mentira.
O nosso adversário, ele é o pai da mentira. O negócio dele é mentir. Jesus alertou, né, que nos últimos tempos, muitos falsos cristos e falsos profetas viriam no nome dele, para enganar. Aí eu fico olhando. Nossa, vem uma pessoa aqui, fala meia dúzia de palavra enrolada aqui, que eu não sei nem se é língua espiritual. E o povo fica, igual uns doidos. Maluco, ai que bênção. Aí eu fico imaginando o dia que vier um cara aqui, em nome de Jesus, sai dessa cadeira de roda. E a pessoa sai da cadeira de roda. Pronto. Os falsos cristos, eles vêm para enganar. Pronto, vai virar um adepto de um sujeito desse. Você tem que saber se realmente ele é um filho de Deus, ou se é um enganador. E dali, vai e você vira um seguidor. E aí como seguidor você vai beber o que ele estiver te ensinando. Por isso que é preciso, irmãos, conhecimento, firmeza na palavra. Lá em Mateus 24, Jesus diz assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Surgirão para enganar. Essa raça vai vir para enganar. E aí eu te pergunto, Júlio é duro? Eu via quando tinha aquele congresso aqui, todo mundo caindo no chão. Vou lá na frente. Também gostaria de sentir algo diferente. Aí vinha, e tal cara, sopra, e eu não caio. Olho para trás de mim, Márcio Calmon e mais uma galera, para segurar o Júlio. E eu não caio. Nossa, Júlio é duro. É duro. Já falei isso aqui, fui na Donep, agarraram o gogó do Marcão para falar em língua. Fala em língua, Marcão, não estou aguentando nem falar em português, quanto mais em língua. Aí eu fui. O cara bota a mãozinha aqui assim, bota o pé juntinho, botei. Bota o dedinho aqui assim, qualquer um, empurra um pouquinho para trás aqui assim, se eu não puxar o pé, eu vou pro chão. Aí eu puxava o pé. Botava de novo, eu puxava o pé. Porque eu falei, se Deus me jogar no chão, meu filho, pode ter uma barreira aqui atrás, porque eu vou para o chão. Aí daqui a pouco, depois de 3 vezes, você está muito duro. Conversa afiada. Irmãos, o diabo engana. Satanás trabalha incansavelmente para confundir e afastar os crentes. É incansável ele. Ai de nós se não fosse a sebe do Senhor ao nosso redor, a cerca dele ao nosso redor, para ver se o diabo não nos destruiria. E tenha certeza, irmãos, o engano é o caminho para se chegar à apostasia. Nos mínimos detalhes, aqui, ali, você vai se afastando e daqui a pouco você está afastado. E como é que Satanás trabalha para promover o engano espiritual? Como? Utilizando doutrinas distorcidas. Eu já falei por aí. Satanás usa pessoas, com interpretações erradas da Bíblia para enganar. Já comentei. Enganar quem? Enganar pessoas que não têm cautela, enganar pessoas imprudentes, pessoas descuidadas. Para enganar os domingueiros, que só vêm para ouvir. E aí bebe o que se ouve. 2 Pedro, capítulo 3, 16 a 18, vou ler os 3 versículos. Diz assim, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, Pedro falando de Paulo, que os ignorantes e instáveis deturpam, sobre as coisas que Paulo escrevia, que é difícil de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras,
para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, naquele dia, no dia do julgamento, julgado nós já estamos, mas naquele dia, nós estaremos diante do Senhor para prestar contas, onde Ele vai separar. Nós não vamos poder dizer para Ele: Senhor, eu não sabia disso. Você sabe disso. Uma outra maneira, de Satanás promover o engano é utilizando ensinos que agradam os ouvidos, mas que não produzem transformação de vida. Paulo exorta Timóteo em 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E eu quero dizer, irmão, sabe o que é? Esse tempo aqui, não é nem só em questão de tempo, espaço. O jovem está aí, firme, forte, bonito, aguardando no Senhor. Aí daqui a pouco aparece uma menina aí, mumbana, tem nada a ver, não conhece a Cristo, não conhece nada. E aí não vai suportar a sã doutrina, o ensino da palavra. Aí mete a mão pelos pés e vai embora. Isso é um caso, é um exemplo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Você vai buscar o mestre que ensina aquilo que te agrada, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Eu tenho um tipo de vida, dizem que não é assim, mas eu ouço um monte de mensagens sobre o assunto. Aí quando eu pego aquela que o cara está na minha, é isso aqui, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí, irmãos, a seriedade da palavra. Esse texto aqui nos mostra, que vai haver tempo em que as pessoas vão preferir ouvir aquilo que agrada. É isso que está nos mostrando, aquilo que nos é conveniente, deixando os verdadeiros caminhos, para viver de acordo com aquilo que é o meu prazer. Uma outra coisa que Satanás usa para enganar é utilizar meias verdades que parecem bíblicas. Meias verdades. Irmãos, a Bíblia não usa esse termo meia verdade, mas ela alerta sobre falsos ensinamentos, distorções da verdade, engano disfarçado. Tudo isso a Bíblia nos mostra, nos alerta. Meias verdades são ensinos que geralmente contêm partes verdadeiras misturadas com erros, e aí se encaixa numa meia verdade. Você olha assim, aqui dali é certo, mas tem uma outra coisinha que não é, para fazer você, eu peguei um exemplo aqui, não, deixa para lá. Paulo aqui em 2 Coríntios 11, 13 e 14, quando diz assim, porque os tais falsos apóstolos, falsos apóstolos, não é apóstolo, não é um enviado, obreiros fraudulentos, um obreiro, nós somos obreiros, só que obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Satanás não chega aqui com 2 espigão na cabeça, com a cara daquela que vai te tragar. Ele não vai chegar, não. Ele vai chegar num formato angelical. É igual a propaganda da pinga, da cerveja, do cigarrinho. Aquelas coisas bonitas, que aliás nem tem mais, né? Graças a Deus, acho que não tem. Então isso aqui, irmãos, está nos mostrando isso. Mostra que o engano frequentemente ele vem disfarçado de verdade, ele vem disfarçado de alguma coisa boa. O engano é assim. E aqui está um grande problema. Sabe por quê? Porque é característica nossa, é característica do ser humano, está sempre buscando o que é melhor para si. Sempre buscando a realização naquilo que lhe é mais prazeroso. E aí é muito mais fácil eu trilhar por um caminho errado, porque é o que está enchendo os meus olhos, do que pelo caminho certo, que é cruz. Existem chamados crentes que buscam interpretações para isso daí, né? Para poder respaldar o seu estilo de vida com a aprovação de Deus. Irmãos, o engano espiritual leva as pessoas a se afastarem da santidade, se afastar da presença de Deus, aceitando uma vida de pecado. É isso que o engano faz. E aqui, eu tenho um exemplo aqui, que hoje em dia é até difícil de falar. Mas eu estou professando a minha crença, a minha fé, garantida pela Constituição do meu país. Um exemplo dessa meia-verdade são pessoas que, em nome do amor de Deus, Deus é amor, em nome desse amor, que é uma verdade, estão vivendo práticas totalmente contrárias à vontade de Deus, como nós podemos ver em Romanos 1, 25 a 27, que diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa de quê? Dessa alteração da verdade em mentira, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Olha só, entregou Deus a paixões infames. São várias paixões infames. São várias. E aqui, Paulo diz assim, porque até... Aí ele pega uma das paixões infames. Porque até... Parece até que ele meio assustado, né? Nem acreditando. Porque até... As mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Não vou entrar em detalhes, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas o problema é que está aí, Deus é amor. Qual é o problema? Eu amo, eu não mato ninguém, eu não faço mal a ninguém, é uma vida de amor. Eu já escutei isso, eu sei de onde eu escutei, eu tenho autoridade para dizer de onde eu escutei. Ok? É contrário. Agora você quer reescrever a Bíblia? Porque tem gente que não reescrever. Isso daqui naquele tempo, Sodoma, Gomorra, não sei lá o que, começa um monte de... E vai embora. Eu conheço pregadores que têm problemas nessa área, que hoje já ensinam favoravelmente
Por quê? Porque dentro da família tem problema. Cadê a imparcialidade? É a palavra de Deus, o que importa é a palavra. Então, irmãos, é preciso muito cuidado com o que na vida cristã, que é um chamado de Jesus a uma vida de cruz. Vida cristã é isso, é um chamado a uma vida de cruz. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. É uma vida de cruz. É preciso cuidado. É preciso cuidado. Nessa vida se mostra agradável e brilhante aos seus olhos. Cuidado com aquilo que te satisfaz muito. Cuidado com aquilo que é muito gostoso para a sua carne. Fique de olho, fique atento. A serpente enganou Eva dizendo que... A serpente enganou Eva dizendo para ela que ao comer do fruto, não morreria. Você vai morrer não. Você apenas vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eu imagino o coração da Eva, meu Deus, eu vou ser igual a Deus, eu vou conhecer o bem e o mal. Já começa o ego, a carne, a vida e vai embora. Está lá em Gênesis 3:5. Muito cuidado, porque nem tudo que aparenta ser bom e agradável aos olhos vem de Deus, está de acordo com a vontade dele. Cuidado. Gênesis 3:6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa, vendo, o zoião, o zoião, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Eva caiu por causa da concupiscência dos olhos. Eva caiu por causa do próprio desejo dela. Caiu porque deu ouvidos à serpente, ao enganador, achando agradável aquilo que ela estava vendo naquela árvore, que Deus tinha dito para ela para não comer. Ela deu peteca para Deus, deu uma banana para Deus. Nossa, a serpente disse que ela é muito boa, que vai me fazer igual você. Você está o quê? Você não está querendo deixar que eu seja parecido com você? Não, vai lá e come, se ferra. Se ferrou, e pior que me ferrei com ela. Isso é que é a praga. Eu estou achando que lá no céu ela vai ter um lugar separado, igual nas penitenciárias de alta periculosidade. A Eva vai estar num lugar separado, porque eu acho que o resto da população celestial vai querer cair de pau nela. Irmãos, cuidado com o que você lê, ouve e vê. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. E aqui eu quero abrir um parentezinho. Eu tinha 18 ou 19 anos. Trabalhava na indústria, na Sermec Indústria e Comércio. No escritório aqui na Praia do Canto. Saí de casa de manhã para o trabalho. Quando eu estava de ônibus, saltei do ônibus. Chego na porta, na escada da subida do escritório, que era uma casa, né? Tinha um monte de cigano sentado. Aí na que eu vou chegando, vi uma cigana bonita, toda, né, com um negócio roladinho assim, tudo preto de veludo, chique. Aí, você não quer comprar um ouro, não? Aí abriu aquele negócio na minha frente, meus olhos brilharam. Aquele monte de negócio brilhando, correntinha de ouro, pulseirinha, anelzinho com brilhante. Quer dizer que era brilhante? Eu nunca nem vi brilhante na minha vida. Rapaz, mas aquele negócio brilhava tanto, que eu peguei, botei assim, pulsou aquele negócio, com as faíscas. Falei, gente, esse negócio é brilhante mesmo. Entendeu? Rapaz, peguei todo o dinheiro que eu tinha no banco, fiz um cheque para ela, e comprei um mundo de coisa lá. Eu falei, opa, agora eu estou rico. Vou vender isso daqui pelo dobro do preço, porque estava vendendo mais ou menos baratinho. E claro, né, trambique. Ei, Júlio César hoje está macaco velho, mas já foi muito idiota na vida. Aí, rapaz, comprei aquilo tudo. Eles foram embora, aí eu entrei para minha sala.
Aí entrei, tinha só 2 colegas, que lá o horário a gente chegava 9 e pouco, tal. Aí mostrei para ela, disse, Júlio, cuidado, o negócio de cigano não dá para confiar não. Eu falei, nada, rapaz. Inclusive ela dizia o seguinte, você sabe como é que você conhece o ouro? Você pega o ouro, vai na parede branca e passa. Se riscar, é porque é ouro. Se não riscar, é porque não é. A porquê da bijuteria, quando você passa, ela risca. E eu, beleza. Deu 9 e pouco, chega meu diretor. Aí minhas colegas de gozação, fulano, o Júlio comprou um monte de cigano aqui. Cadê? Eu mostrei para ele, falei, rapaz, você deixa de ser doido. Isso aí tudo é trambique. Toma aqui, pega meu carro aqui, um Passat TS. Pega meu carro, corre no banco e susta o cheque. Aí eu ainda fiquei assim meio titubeando. Vai, rapaz, deixa de ser idiota. Aí eu peguei a chave e saí a 1000. Banco Bradesco, Centro de Vitória, na Jerônimo Monteiro. Quando eu entrei no banco, cheguei no caixa, aconteceu isso, um cigano. Falei, acabaram de sair. Resumindo, perdi meu dinheiro, chorei. E até hoje, quem conhece essa história me goza. Espero que vocês não vão ficar me gozando. Porque a minha família, minhas irmãs, quando alguma coisa, cuidado com o cigano, hein? Irmãos, nem tudo que reluz é ouro. E aqui para poder fechar, eu quero deixar rapidamente alguns conselhinhos aqui para vocês fugirem da apostasia. Estou acabando, vou ficar 1 mês e pouco fora, vocês estão livres de mim? Alguns conselhos. Primeiro, tenha a sua vida estabelecida na palavra de Deus. É o primeiro conselho para você conseguir não ser enganado. Jesus em João 14:21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, é a medida do seu apego e do seu amor à palavra de Deus, o termômetro do seu amor e o seu relacionamento com o Senhor, é o termômetro. Se a palavra não tem sido o seu apego, o seu amor, se ela não tem sido o sustento da sua vida, pode ter certeza que você está mais para um crente nominal do que para um crente autêntico. E está correndo o risco de ser enganado, entrando pelo caminho da apostasia. O que é um crente nominal? O que é um crente nominal? Crente nominal, irmãos, ele é crente nominal porque de crente só tem o nome. Só tem o nome de crente. Crente nominal é aquele que não foi lavado pelo sangue de Jesus, através do arrependimento. Levantou o dedinho, aceitou. Às vezes nem levantou o dedo, nem aceitou, nem veio à frente, nem confessou nada. Mas filho de crente, acha que crente é. Pais, cuidado. Cuidado, não vai achar porque seu filhozinho nasceu no lar cristão, é seu filho, vocês são muito fervorosos. Não vai achando que está muito garantido isso não, tá? Eu também pensei assim. Cuidado, que Deus te guarde, guarde seus filhos, em nome de Jesus. Crente nominal é aquele que não confessou, não recebeu Jesus em sua vida, que não possui em si a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos verdadeiramente a Jesus, nós passamos a fazer morada do Espírito, Deus vivo mora em nós. E é esse Deus, é esse Espírito Santo que tem o poder de nos livrar do engano, nos guiar na verdade, ensinar e nos dar discernimento, e nos fazer permanecer firmes na comunhão com Ele. É esse Espírito habitando em nós. Ler e meditar na palavra de Deus é o antídoto contra a apostasia e o engano. É ler e meditar. 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom, julgai. Você está vendo uma coisa, estão te falando uma coisa, eu estou falando aqui para vocês, julgue, à luz da palavra, e retém o que é bom. Se não for bom, joga fora. Não precisa menosprezar tudo que você ouve não, porque tem coisas boas. Tem irmãos pregadores aí, que eu admiro. Eu gosto de ouvir certas palavras dele, mas tem certas horas que quando chega lá, acabou, desligo, já não me interessa mais. Que para mim já não está falando mais certo.
Faça como os bereanos em Atos 17:11, que conferiam nas escrituras se o que ouviam estava certo. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Paulo poderia ter escrito aqui: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Vitória, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, a Bíblia é a nossa maior defesa contra o erro. Nós precisamos estudá-la diariamente. O Salmo 117, o verso 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Experimenta andar de noite num lugar perigoso, no escuro, no breu. O que está dizendo? A lâmpada, aqui no nosso exemplo, vai te clarear, fazer você não errar o caminho, não se machucar, não pisar num prego, não dar uma topada. Assim é a palavra de Deus, é ela que nos vai fazer caminhar certo, agradando a Deus, fugindo dos erros. É ela. Certa ocasião, os saduceus que não criam na ressurreição, tentando pegar Jesus lá numa pegadinha, perguntaram a ele sobre aquela mulher que teve 7 maridos, que o dia que ela morresse, de quem seria o esposo dela, lá no céu. E foi aqui que Jesus deu aquela resposta: errais não conhecendo as escrituras, porque lá no céu não se dá em casamento. Coisa tão boba, tão simples, mas eles não sabiam. Mateus 4, 3-11, Jesus usou a palavra para resistir às 3 tentações no deserto. Como é que alguém vai conseguir se livrar do engano, se não conhece? E se conhece, não obedece, não reconhece a palavra de Deus como verdadeira, como a expressa vontade de Deus. Como? Segundo, maneira de você, fugir da tentação e da apostasia: desenvolva discernimento espiritual. Busque o Espírito Santo para ele te ajudar a discernir o que é verdadeiro do errado. Busque. Paulo, instruindo os irmãos de Corinto acerca dos perigos do engano, diz em 1 Coríntios 2, 14 e 16: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Se você é natural, é um crente nominal, se você não tem o Espírito Santo, se você não busca o Espírito Santo, você não aceita e não vai aceitar nunca as coisas de Deus, porque eles são loucura. Porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? A questão crucial aqui é se você é natural ou espiritual. Se você for espiritual, você se dará bem. Se você não for espiritual, você não terá condições de discernir os enganos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guardar na verdade. Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos lá em João 16:13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, pois dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele já veio, ele veio, Jesus foi, ele veio. E se você é um crente, ele habita em você. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe não? Está perdido ainda? Se você não sabe, é que você não está lendo Bíblia mesmo. Se você está pensando que você está vindo aqui hoje para a igreja, você está ferrado. Está mostrando que você não está entendendo nada. Terceira coisa: não se conforme com este mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mundo, na Almeida atualizada, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acho que foi a mensagem do Rogério. Irmãos, Paulo aqui está nos alertando que nós não devemos seguir o quê? Os padrões, valores e ideologias do mundo, que são contrários aos princípios de Deus. É isso que ele está nos alertando. Não é porque o mundo, não é porque essa
nova sociedade, essa sociedade que está passando por transformações, digitando novos rumos, novos caminhos, novos conceitos, né? Normas de conduta, está aí ditando que o crente tem que aceitar e aderir, em nome dos tempos modernos, em nome, né, da evolução dos tempos. Tudo evoluiu. A transformação pela renovação da mente, que Paulo se refere nesse texto, acontece por meio da palavra de Deus, da oração e da ação do Espírito Santo, que leva o crente a pensar e a agir conforme a mente dele. 4, são 5. Tem uma vida de vigilância e oração. Tem uma vida de vigilância e oração. A apostasia e o engano elas começam quando começa o seu estado de negligência espiritual. É preciso, irmãos, estar atento e em oração, para não ser tentado pelo engano. É preciso estar atento. Jesus em Mateus 26:41 diz aos seus discípulos lá, né, Pedro, Tiago e João, né, que lutavam contra o sono lá no Getsêmani, quando ele se afastou para poder orar, ele disse lá: vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, vigiar, o que é vigiar? É estar espiritualmente atento, alerta, contra as ciladas do inimigo, contra as fraquezas da carne. Vigie, você que tem problema de droga, que já foi usuário de droga, se você sabe que você já teve esse problema, que isso é uma fraqueza sua, o que é vigiar na sua vida? Fuja. Fuja das companhias que puxam droga, fuja dos convites, fuja, seja um covarde. O covarde é o que é vencedor com Deus. Orar. Aqui, orar é buscar forças em Deus para resistir à tentação e manter firme na fé. Quando eu me converti, o Derones, o meu discipulador, meu problema que eu já falei para vocês, problema de mulher, e eu gostava de ver uma mulher. E o Derones falou assim: Júlio, quando você passar por uma mulher, em vez de você, aquela primeira olhadinha que às vezes você dá, essa olhadinha é a olhadinha natural da carne, mas a segunda olhada já é a safadeza do seu coração. Então, quando você passar, se possível, nem olha a primeira. Deu vontade de olhar, você já começa em espírito: Senhor, misericórdia. E eu comecei a fazer isso, rapaz, até hoje eu faço. Até hoje eu ainda faço, e funciona. E eu lembro a primeira vez que eu testei isso, foi aqui na rua de Goiabeira. Eu passei, mas vinha uma monstrenga, linda, bonita e gostosa. Rapaz, que vontade de parar, cruzar as pernas e ficar assim contemplando. Mas eu lembrei do Deirão e falei: Senhor, em nome de Jesus, pá. Eu entrei numa guerra. Rapaz, quando eu cheguei lá na frente, eu falei: rapaz, não é que funcionou, cara, eu consegui. E aquela experiência me ajudou para o resto da vida. Orar, buscar forças. O espírito pronto é o quê? É o estado do crente em desejar ser fiel a Jesus. O seu espírito está pronto. Você deseja ser fiel. Eu sou um crente, eu amo meu Senhor, eu quero ser fiel. Quando eu não sou, aquilo me entristece, me rebenta. O espírito pronto é isso, é o seu desejo de ser. E a carne fraca? É a limitação da sua natureza humana. É a dificuldade do crente de agir corretamente, conforme o Espírito te leva. É o que Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. É a luta da carne contra o Espírito. Nesse texto, irmãos, Jesus nos lembra que a vida cristã exige vigilância e oração constante, porque mesmo quando queremos fazer o que é certo, a nossa natureza, humana, nos enfraquece. E é por isso que nós precisamos lutar contra ela. Somente com a ajuda e com as armas de Deus é que nós conseguiremos permanecer fiéis
vencendo as tentações. Depois vocês leiam lá em Efésios 6, 18 e 19, as armaduras de Deus. Eu só leio dois versículos aqui. Revestido de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para você ficar firme contra os enganos, contra a apostasia, contra a cilada, é preciso o quê? Revestir-se da armadura. Leia lá as armaduras. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Nessa luta nossa contra o diabo, é preciso toda a armadura. Quinto e último, tenha uma vida de comunhão verdadeira com a igreja. Tenha uma vida de comunhão verdadeira, não fingida, não meia boca. Eu não encosto naquele irmão ali, porque sei lá. Caminhar o dia a dia com os irmãos na fé, queridos, ajuda o crescimento espiritual. Vocês não sabem. Eu vejo lá, quando a gente faz uma reunião do presbitério, tem dia que a gente, em vez de resolver o problema da igreja, a gente resolve os nossos problemas, nas chorações das nossas lutas, dos nossos problemas, e como a gente sai edificado, como a gente sai fortalecido. Hebreus 10, 23, 25 diz assim, guardemos firmes a confissão da esperança, guarde firme, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel para nos guardar. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Quanta gente podia estar aqui hoje, não está? Quanta gente poderia estar no grupo familiar, não está? Quanta gente poderia estar nas reuniões da igreja, não está? Não deixemos de congregar. Por quê? Porque isso é importante. É onde nós vamos, você chega aqui arrebentado, é um irmão, é outro, e você vai, daqui a pouco você sai, você ouve uma palavra, ouve um testemunho, aquilo te enche, e você vai dia a dia sendo fortalecido. O texto aqui ainda diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, antes façamos admoestações, exortações, instruções, consolo, encorajamento, tudo isso, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, o dia está se aproximando, isso é falado há 2000 anos atrás, o dia está se aproximando, ele se aproxima, eu estou me aproximando dele, de uma forma ou de outra, ou ele vem e eu vou, ou eu vou e ele me recebe. O fato é que o dia está se aproximando. Irmãos, o tempo está passando. Eu fiz agora 64 anos. Nossa, quando eu paro que eu tenho 64 anos, eu falei, meu Deus, quantos anos mais de vida eu tenho? Porque voa. Parece que foi ontem que eu tinha 40, 30. Quando minha filha se formar, eu já vou estar quase 70. Eu falo para ela, espero que eu consiga chegar na sua formatura. O tempo voa. Derondes, então, coitado, se tiver mais 5, 6 anos, não sei nem como é que está nesse negócio aí. O tempo voa. Então, irmãos, vamos parar aí com essas criancices. Vamos parar de ser melindrosos, vamos aproveitar o tempo que nós temos, vamos parar com esse negócio que eu não gosto disso, não gosto daquilo, a igreja é assim, é assada, a igreja não tem isso ou aquilo, vamos parar com esses negócios, vamos nos amar, vamos viver na simplicidade que é o viver cristão, porque a vida cristã ela é simples, os grandes estão aí complicando tudo. E aqui, irmãos, eu fecho dizendo para vocês que a possibilidade da apostasia, a possibilidade do engano, ela é uma realidade no meio da igreja. Ela é uma realidade. Você que está aqui, pode amanhã ser um apóstata. Porque aquilo que eu falei, eu não sei quem está aí, é Deus quem sabe. Crer em Jesus verdadeiramente, ser um filho verdadeiro, um crente autêntico, é o que vai te garantir que você não seja levado por todo tipo de vento de doutrina, sendo enganado pelos homens. É essa a condição, porque o crente verdadeiro, ele ama Jesus, ele busca Jesus, ele medita na palavra,
ele busca consolo, ele busca os irmãos para pedir ajuda. Você crê? Você é esse verdadeiro Filho de Deus? Romanos 9,33 diz assim, Paulo dizendo, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, que é Jesus, e aquele que nela crer, olha só o que ele diz, não será confundido. Quem crê em Jesus não é confundido. Quem crê em Jesus pode vir um engano que for, mas ele não vai ser confundido. O servo de Deus autêntico, ele jamais apostatará da fé para a eternidade. E lá no capítulo 10, do verso 11, ele ainda, bem enfaticamente ele diz, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele, agora é nele, não é mais na pedra, é nele Jesus, não será confundido. Ele repete de novo. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel para guardar os seus filhos, e as promessas dele ele cumpre. Deus não é Deus que mente. Deus guarda, livra os seus filhos da apostasia, do engano. E o último versículo que eu deixo para encerrar, é aquele versículo que está lá em Judas 1, verso 24 e 25, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém e amém.